A palavra para a Natália Suzuki, que é coordenadora do Escravo Nem Pensar, programa de educação da ONG Repórter Brasil. Ela é jornalista, cientista social pela Universidade de São Paulo, mestre em ciência política pela mesma universidade e pós-graduada em Direitos Humanos e Intervenção Humanitária pela Universidade de Bolonha. Atualmente é doutoranda do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Olá. Bom, olá, bom dia a todos. É o outro microfone? Alô? Oi. Bom dia a todos. Inicialmente, queria agradecer o convite à Repórter Brasil para a gente falar um pouco sobre questões para além, né, da Operação Carne Fraca e parabenizar a iniciativa desse debate, né, tentando correlacionar várias perspectivas e várias dimensões sobre o problema. Não é frequente a gente ver essa correlação. Normalmente, os debates são feitos de forma bastante isoladas, insuladas, e eu acho que a gente tem muito a ganhar quando a gente troca conhecimento, experiências em áreas diversas, né? Quando convidaram a Repórter Brasil, para falar sobre o tema, pediu-se que a gente tratasse sobre questões de fundo, né, relacionadas à produção da cadeia da carne. Então, questões como desmatamento, relações trabalhistas, e aí trabalho escravo, que é um tema caro à Repórter Brasil, e também a questão do bem-estar animal, né? A gente tem algumas produções relacionadas a esses temas. Eu vou tentar dar um panorama bastante geral, não vou conseguir aprofundar tudo, porque é bastante coisa. De repente, a gente consegue falar um pouco mais ao longo do debate. Então, vou passando aqui, vamos ver se eu consigo mexer isso. Agora, se quiser experimentar essa. Tá. Esse não passa. Vou tentando aqui. Obrigada, Inês. Aqui eu trago um pouco já um mapa que traz alguns dados sobre o desmatamento. E aí, pegando já o gancho que o Sérgio mencionou, aqui a gente está falando basicamente de floresta amazônica, né? Claro que tem uma área de cerrado também exposta aí, e essa área é o que a gente chama de arco do desmatamento. O arco do desmatamento é exatamente o limite, né, da floresta nativa, da floresta que está em pé. Então, quando a gente fala de desmatamento, faz sentido falar em floresta nativa, não faz sentido, por exemplo, falar em desmatamento no Rio de Janeiro, porque praticamente não tem mais cobertura vegetal nativa. Então, o que tem de floresta de pé de forma robusta é a floresta amazônica e, claro, outros biomas que são importantes, né, como o Sérgio mencionou, mas aqui eu estou me concentrando na Amazônia. Então, a gente vê aqui essas bolas em vermelho se referem à concentração de desmatamento. As áreas maiores, que são essas aqui, estão centradas no sul e sudeste do Pará e norte do Mato Grosso, que é onde a fronteira agropecuária tem avançado sobre a floresta nativa e tem produzindo esse efeito de devastação, né? Então, esse aqui é um arco. Aqui que a gente tem ainda é a floresta preservada. Aqui são focos, né, de desmatamento menores, mas também bastante intenso. E aqui essas bolas maiores, sul e sudeste do Pará e norte do Mato Grosso. E aí a gente olha para duas situações aqui que têm uma coincidência muito grande com o mapa. Esse primeiro mapa aqui refere-se à produção de rebanho bovino. Esses dados são do IBGE, e isso aqui foi produzido pela Unesp, por um instituto da Unesp, com dados do IBGE. Eles estão um pouco desatualizados, mas, grosso modo, em termos visuais, a tendência continua dessa forma, né? Não mudou muita coisa. O professor Pedro talvez tenha dados um pouco mais atuais, mas, basicamente, visualmente, continua assim. Essa parte aqui, em azul claro, não sei se dá para ver bem, se referem a rebanhos bovinos com um ligeiro decréscimo em tamanho de produção. Então, se antigamente isso aqui estava concentrado nessa região sudeste, sul, e essa base aqui do centro-oeste, isso aqui tem migrado para a região aqui do arco do desmatamento. Essa bola em verde aqui é onde a gente tem um crescimento constante do rebanho bovino, e aqui em amarelo claro é onde, a partir de 2000, a gente tem um crescimento bastante intenso desse rebanho. Então, isso aqui coincide justamente com a área de desmatamento. E por quê? Né? Porque, na verdade, é o que o professor Pedro já adiantou, você tem uma expansão, né, da atividade agropecuária
para cima da floresta nativa, que é onde há espaço para expandir ainda, né? Onde as propriedades ainda estão ganhando tamanho. Então, aqui há uma coincidência desses dois fenômenos, né? Você tem esse amansamento aqui do terreno por meio do gado bovino, né? Você desmata isso aqui para criar pastagens. E aí, aqui, um segundo mapa, que diz respeito aos flagrantes de trabalho escravo. Essa área em rosa aqui se refere aos lugares onde foram feitos flagrantes, que está principalmente concentrado no sul e sudeste do Pará, aqui nesse oeste do Maranhão também, e isso aqui se refere principalmente à atividade da pecuária. Aqui, o norte do Mato Grosso, a partir dos últimos 6 anos, eu diria, começa a ter muitos casos de trabalho escravo, também por conta tanto da soja como da criação de gado. E aí, bom, juntando esses 3 elementos, essas 3 dinâmicas, elas se coincidem todas aqui, justamente nesse arco do desmatamento. E como é que acontece, né? Como é que a cadeia, como que a história a gente conta? A gente tem a floresta nativa. A floresta nativa, muitas vezes, ela é de comunidades locais, comunidades tradicionais. Não raro são ocupadas de forma ilegal, não sempre, mas não raro de forma ilegal. E, para fazer a demarcação, para fazer a ocupação desse espaço, né, e aí gerando bastante conflito agrário, a região do sul e sudeste do Pará é uma das áreas mais conflituosas em termos agrários, né? Para fazer a ocupação desse espaço, a floresta é derrubada. Com a floresta derrubada, você implementa uma pastagem. E aí a gente já começa a pensar questões trabalhistas nesse primeiro momento do desmatamento. Quem é que faz o desmatamento? Então, imaginem, né, vocês devem ter na cabeça de vocês o que é a floresta amazônica, uma floresta super robusta, com árvores gigantescas, com praticamente zona urbana nenhuma e pouca infraestrutura. Então, para quem tem que fazer esse desmatamento, tem que ser alguém que aceite fazer esse trabalho. E, normalmente, é um trabalhador, é um indivíduo em situação de vulnerabilidade socioeconômica, porque o trabalho não é fácil, é um trabalho super árduo, e a empreita, normalmente, é curta. Dura, no máximo, 1 mês, normalmente 15, 10 dias. Então, o trabalhador é contratado por um período curto de tempo, com nenhuma ou pouquíssima garantia trabalhista, e esse trabalhador vai para essa frente de trabalho, muitas vezes isolado, literalmente no meio do mato. Como, muitas vezes, esse desmatamento é ilegal, você não pode criar infraestrutura para alojar esse trabalhador, para acolher esse trabalhador. O trabalhador tem que ficar escondido na frente de trabalho, a quilômetros de distância do primeiro município. Então, se ele fica escondido, todas as suas condições de vida e de trabalho são muito precárias. Então, a gente encontra, por exemplo, trabalhadores operando motosserra, sem camisa, de chinela havaiana e com boné. Esse é o EPI dele. Né? Então, ele já começa... esse é o começo da história, né, do trabalhador, já nessa cadeia. Uma vez que o desmatamento é feito, ainda você tem as raízes. Né? Para quem não sabe, lá as raízes da floresta amazônica são muito grandes e muito robustas. Para fazer a retirada dessas raízes, não há máquina que faça. Você precisa fazer isso à mão, que é o que a gente chama o roçar da juquira, né? O roçamento da juquira, que é a catação, nada mais é que a catação das raízes à mão. E aí você também contrata um contingente de trabalhadores, também em situação de vulnerabilidade, que aceite fazer isso, ganha pouco, ganha-se muito pouco, ganha-se por dia de trabalho, às vezes por perímetro, né, de atividade, para fazer a catação de raízes na mão. E aí esse trabalhador também, trabalhando numa propriedade que não deveria estar, também fica isolado numa frente de trabalho, fazendo essa catação de raízes, com alojamento precário, com falta de comida, enfim, eu vou mostrar um pouco sobre isso. E aí, depois da catação de raízes, quando o pasto já está pronto para receber o gado, você ainda tem o cercamento do latifúndio. E aí você também contrata um contingente de trabalhador para fazer esse cercamento. E o cercamento não imagine, latifúndios, né, que não é só um campo de futebol, são dezenas de campos de futebol que o trabalhador fica lá incessantemente armando as cercas. E aí, para se ter uma ideia, às vezes o cercamento é feito
a quilômetros, às vezes centenas de quilômetros da sede da fazenda. E o trabalhador também fica numa frente de trabalho, isolado da infraestrutura mais próximas e mais preparada onde ele deveria estar. E isso tudo acontece aqui nessa região. E, não por acaso, essa é a região que a gente encontra mais situações de trabalho escravo desde 95, quando o problema foi registrado, foi oficialmente reconhecido pelo país, né? Essa aqui é uma foto que um dos nossos repórteres tirou na Operação Carne Fria. Não confundam com a carne fraca. São muitas carnes. A carne fria, o que foi? Semanas depois da deflagração da carne fria, o IBAMA deflagrou também uma operação no sul e sudeste do Pará, pegando aqui a produção de gados, vários, em fazendas que criavam os bichos em área embargada pelo IBAMA. As áreas já estavam embargadas, já havia tido desmatamento ilegal, o IBAMA já havia registrado, essa área não poderia ter nenhuma atividade produtiva. E aí, aqui, exatamente isso aqui faz menos de um mês. O repórter tirou aqui, junto com os fiscais do IBAMA de helicóptero, os bois, né, na área embargada, demarcada já por satélite. E esse gado ele vai para os frigoríficos, e para os frigoríficos vai para a indústria de carne, não, por um acaso, para a JBS. Quando procurados, obviamente, todos eles negaram, a cadeia, as fazendas, e os donos das fazendas, muitos deles afirmaram que vendiam carne para a JBS, então, enfim, é no mínimo assintoso, né? Bom, e aí aqui alguns dados só para fazer de novo essa correlação e comprovar um pouco que essas três dinâmicas: o trabalho escravo, o desmatamento e a produção de carne, né? São Félix, aqui a gente tem, desse lado aqui, os 10 municípios mais desmatados da história da Amazônia entre 95 e 2006. E aí o primeiro de todos é São Félix do Xingu. Para quem não conhece, São Félix do Xingu fica na região extremo sul do Pará. E esse município aparece aqui também entre os 10 municípios com maior número de casos de trabalho escravo, entre 95 e 2016. E a maior parte desses casos foi encontrada na pecuária. Não por acaso, São Félix do Xingu é um dos municípios com uma das maiores produções de gado bovino. São 2,3 milhões de cabeças de gado no município, para uma população de 110 mil habitantes. Ou seja, há mais boi do que gente. Há 21 bois para cada ser humano em São Félix do Xingu. E aqui depois, se vocês pegarem aqui, não é só São Félix do Xingu que aparece entre esses 10, coincidentemente. Você tem Marabá de um lado, Marabá de outro, novo repartimento em outro. Isso tudo na região sul e sudeste do Pará. E aí também tem outros no Mato Grosso. Depois, se estender essa lista, as coincidências são maiores. Trabalho escravo e pecuária. Nacionalmente, trabalho escravo é majoritariamente encontrado na pecuária, no Brasil. São mais de um quarto dos casos são flagrados na região da pecuária, no setor da pecuária, não somente na parte da roça da Juquira, né, que a gente considera atividade pecuária, não somente no cercamento das pastagens, mas também na apanha do frango, né, na hora que você tira o frango do frigorífico, para encaixotá-lo e colocá-lo no caminhão para levar, ou melhor, do abate para o frigorífico, né? E aí também, dentro dos frigoríficos, em 2012, a gente tem situação de trabalho escravo. Então, a cadeia, de uma forma como um todo, ela está permeada por problemas trabalhistas muito sérios, que não é só trabalho escravo. Aqui a gente tem, como eu mencionei, né, pecuária. O segundo caso é cana-de-açúcar. Na série histórica, isso aqui faz sentido, porque, no final da década de 90, começo dos anos 2000, a cana-de-açúcar tinha muitos casos de trabalho escravo. E, quando você achava um flagrante de trabalho escravo na cana, eram muitos trabalhadores, porque o corte de cana exige um contingente muito grande, né, de trabalhador. Mas o setor melhorou muito, e a pecuária... Por outro lado, não. Quando a gente pega a pecuária dentro da área amazônica, a atividade com trabalho escravo nesse setor aumenta para 72%.
E aí depois vem o carvão. E o carvão está relacionado com o desmatamento, que também, né, com o mesmo desmatamento lá atrás, porque nada se perde para o capital. Você retira a madeira e você usa a madeira para forno, né, para forno de carvoaria, de siderúrgica, ou então você exporta a madeira para fazer uso dela, para mobília, enfim. Então, trabalho escravo na pecuária e no carvão, que são duas atividades que geralmente elas estão correlacionadas. E o número de trabalho escravo por estado está principalmente no Pará, Maranhão, só aqui a gente tem mais de 60%, Tocantins e Mato Grosso, que são produtores de pecuária, né? O trabalho escravo no Brasil foi reconhecido em 95, como eu mencionei. Nesses 20 anos, se estruturou um sistema de combate ao problema, com medidas de repressão, então, fiscalização a atividades econômicas, fiscalização flagrantes nas propriedades privadas e processos judiciais decorrentes dessas fiscalizações, tanto na área criminal como na área trabalhista, e processos administrativos também. Foram mais de 52 mil trabalhadores libertados nesses últimos 20 anos. O campeão é o Pará, na série histórica, o segundo é o Mato Grosso, não por um acaso. Mas lembrando que o trabalho escravo está presente em todos os estados do país, tanto em zona urbana como em zona rural. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum a questão dos serviços e comércio, principalmente as pastelarias. Bom, o trabalho escravo não é uma invenção nossa, por mais que muita gente ache que é uma criação. Ele está previsto como crime no Código Penal, o artigo 149 fala sobre isso e prevê a pena de reclusão de 2 a 8 anos, né, no âmbito criminal e mais as questões trabalhistas. Para além disso, o trabalho escravo é uma grave violação de direitos humanos, porque acomete o indivíduo, né, na sua dignidade, na sua liberdade. Para além da questão do trabalho, da relação trabalhista, o trabalho escravo ele é uma violação que atenta contra o indivíduo, né, nas suas liberdades fundamentais, nos seus direitos fundamentais. Aqui eu trago um caso que é bastante emblemático do trabalho escravo na pecuária, do rosto da juquia e da carvoaria. No caso, foram 32 trabalhadores, eram maranhenses e também do próprio Pará, de Rondon do Pará, que estavam no sul do Pará, né, em condições degradantes, com retenção de salário, devendo uma dívida ilegal, produzida ilegalmente, descontados os salários, com péssimas condições de alojamento, ausência de água potável, isolamento cultural e geográfico. Eles estavam em 4 frentes de trabalho. 3 eram para rosto da juquira, 1 era de carvoaria. Quando libertados, esses 32 trabalhadores receberam um total de R$60 mil na época. Isso foi em 2009. Essa aqui é a fonte de água do trabalhador. Esse aqui é o alojamento. Então, é desse tipo de alojamento em frente de trabalho que a gente está falando. É uma lona, sem cobertura, sem nada. É isso. E aqui não dá para ver bem, mas isso aqui são redes. Eles dormiam em redes. Essa aqui, essa aqui é a água do trabalhador armazenada. Isso aqui é a carne do trabalhador, a proteína. Não sei se dá para ver, mas isso aqui são vermes. Então, é muito irônico, né, que, na produção de carne, você tem o trabalhador sendo alimentado dessa forma. Isso aqui é o trabalhador que havia se acidentado, desculpa pela imagem, mas faz parte, né, e não teve nenhuma assistência médica, né. Ele tratava o machucado com água de Jurema. Aqui os trabalhadores voltando, né, saindo aqui do alojamento deles e retornando para casa depois da fiscalização. Eram todos migrantes. Aqui, acho que não vai dar tempo de passar, mas caso dê, a gente passa no momento do debate. É o que eu estava falando da questão da panha do frango, né? Muito se fala sobre as condições de trabalho dentro dos frigoríficos, muito se fala das condições de trabalho dentro das produções, né, nos aviários, enfim, mas aqui tem uma atividade laboral que é muito invisível, né? E aí, por conta disso, os trabalhadores também são prejudicados nesse sentido. Que é porque, enfim, não tem quem observe, né, os direitos dele, que é a panha do frango. No caso, os trabalhadores, eles muitas vezes tinham jornadas de mais de 48 horas. Então, ele saía de casa para ir. Ele também ganha por diária, né? Ele saía de casa às 5 da manhã para fazer o primeiro carregamento. Depois disso, ele ia para outro aviário. E, normalmente, as distâncias não são próximas, são quilômetros, às vezes centenas de quilômetros de distância. E a ideia é que ele enchesse o máximo que ele pudesse o caminhão para poder levar para o abate. E aí ele ficava, às vezes, 48, teve casos de 72 horas direto, né, que o trabalhador ficava apanhando o frango.
O trabalhador até diz, a gente sai e não sabe que horas a gente vai voltar. Se der, seria legal depois passar o vídeo. E aí, falando já em frigoríficos, estou tentando passar rapidamente pelas várias etapas da cadeia produtiva, tentando mostrar que há problemas trabalhistas em todos eles. O que é mais frequente nos frigoríficos não é trabalho escravo, né? Isso é importante deixar bastante claro, mas sim outras irregularidades, o que acaba decorrendo em acidentes sérios de trabalho. Então, por dados da Previdência Social e também pelo Ministério do Trabalho, a gente tem algumas informações que, dentro dos frigoríficos, você tem 6 vezes mais afastamentos por queimadura do que em outro setor, 2 vezes mais traumatismo craniano do que em outro setor, 3 vezes mais traumatismo abdominal e de ombros e braços, né, membros superiores, do que em outro setor econômico. Em 2011, a gente teve um absurdo número de quase 20 mil acidentes dentro de frigoríficos e 32 óbitos, só em 2011. E aí, isso a gente está falando de acidentes, né, bastante pontuais, né, que acontecem naquele momento, naquele instante, mas também há uma grave questão, que é o adoecimento, né? Os nossos repórteres lá da Repórter Brasil chamam bastante atenção para isso, porque o adoecimento é algo que acontece ao longo de anos. Então, você, para estabelecer a relação de causa e consequência, é muito difícil. É muito difícil. Enfim, pode parecer um pouco mais difícil do que o acidente em si, que acontece naquele momento dentro do frigorífico. No adoecimento, às vezes, a trabalhadora ou o trabalhador passa 5, 7, 8 anos adoecendo aos poucos. Depois de uma década, a pessoa está completamente inviabilizada de trabalhar. E depois, a gente não conseguiu baixar, mas aí eu sugiro depois, não sei se vocês conhecem, assistir o documentário da Repórter Brasil, que é o Carne e Osso, que são vários depoimentos de trabalhadores da indústria da carne, falando como eles se deterioraram ao longo do tempo, e se tornando inválidos mesmo. Então, e isso tem a ver com o ritmo de trabalho imposto aos frigoríficos. Se antes, a gente tinha aqui, né, que mais ou menos, para você desossar uma sobrecoxa de frangos, você faz 120 movimentos, então, vocês que são da saúde, talvez isso seja interessante pensar, 120 movimentos em 1 minuto. É muito movimento e é muito rápido, é muito intenso. E o capital, né, ele é produtivo e ele ignora que são seres humanos trabalhando, né, e ele impõe lá o trilho de produção e vai aumentando a produção. Então, aqui tem o depoimento da Helena, que é uma ex-funcionária de um frigorífico lá de Santa Catarina, que diz que eles começaram desossando 3,5 coxas por minuto. Depois de 11 anos que eu fiquei lá, ela diz, né, cada vez eles exigiam mais, né, a gerência do frigorífico. Quando saí, eu já desossava 7 coxas por minuto. A gente, domesticamente, não sei nem quanto tempo a gente demora para desossar, uma coxa. Né? 7 minutos por coxa. E aqui também. E aí, em adoecimentos de trabalho, a gente tem aqui riscos, aqui está faltando, né? Risco de problemas em plexos nervosos é de 743% maior do que em outros setores. 2,25 mais problemas de coluna, 4 vezes mais problemas de inflamação em músculos e tendões, lesões de punho, 7 vezes mais, e a cada 100 mil trabalhadores, 712 terão algum problema psicológico, mental. Porque também aí a gente sabe que, além da questão do ritmo de trabalho, o trabalhador tenta se adequar a esse ritmo. O ambiente do frigorífico ele é muito inóspito, né? E tem toda a questão do frio, do ambiente, da climatização, que para o conforto humano é realmente bastante árido, né? Bastante agressivo. Por outro lado, isso é uma coisa que a gente gosta também de enfatizar, é que, apesar de todos esses dados, esses dados da saúde do trabalhador é subnotificado. As empresas frigoríficas, as empresas de produção de carne, elas não emitem o CAT. Elas tentam esconder esses dados da Previdência Social por uma questão por simples e pura fraude, porque eles não querem que o setor seja relacionado a esse tipo de problema. Até porque, no fundo previdenciário, os setores que têm que contribuir mais são aqueles que geram mais problemas de saúde. E a indústria da carne não quer estar associada a isso por uma questão, obviamente, financeira. Estou terminando. Só mais um pouquinho. E aí, assim, muita coisa melhorou.
né? Mas muita coisa também a gente tem tido retrocesso. A gente tinha problemas, por exemplo, com trabalhadores que não podiam ir ao banheiro no frigorífico, né? Então, se você, que a funcionária diz, né, não pode olhar para o lado, não dá para ir ao banheiro. Se você for mais do que 2 vezes ao banheiro, você já vai para o escritório. Para o escritório é você chamar atenção, né, ter uma advertência. Em alguns casos, o trabalhador era até suspenso, com falta no trabalho. Aqui, a gente tinha o artigo 253 da CLT, que estabelecia que a cada 1 hora no frio o trabalhador tivesse 20 minutos de pausa. Só que não estava estabelecido o que é frio. Aí, com a NR 36, estabeleceu-se que frio é a partir de 10 a 15 graus positivos, já é considerado um clima frio e que essa pausa tem que ser concedida. Porque, até então, os frigoríficos falaram, não, se não for temperatura negativa, não é frio. Então, a gente não concede essa pausa. E aí a NR 36 ela especifica isso e reforça a NR. A NR é a norma regulamentadora, né, do Ministério do Trabalho, que especifica condições de trabalho para o trabalhador em situações de risco. A NR 17 tratava de ergonomia, isso é enfatizado na 36, que é um pouco mais ampla, e ajudou a melhorar muito a situação dos trabalhadores nos frigoríficos. E isso teve muito a ver com a exibição do carne e osso, que a gente usou isso muito para fazer um ativismo mesmo junto ao poder público para que mudasse um pouco essa percepção em relação a condições de trabalho nos frigoríficos. Então, eu sugiro muito que vocês assistam depois o documentário, que era esse aqui, mas a gente não conseguiu baixar. O primeiro caso de trabalho escravo no frigorífico foi em 2012, no Paraná, e aí que tinha um agravante, porque eram trabalhadores do Paraguai, em situação irregular de trabalho, com salários descontados, dívida ilegal, jornada exaustiva superior a 10 horas, chegando a 17. Então, super perigoso, né, se trabalhar com máquinas, correntes, com sobre-hora de trabalho, né? E aqui, já para finalizar, não vai dar tempo para falar muito, bem-estar animal. O Pedro falou sobre produtividade em pouco espaço, então é isso mesmo que acontece, você vai aumentando a quantidade de gado, a quantidade de aves por metro quadrado. E, assim, aqui, o tratamento animal, o bem-estar animal, está na Constituição Federal de 88, mas não existe nenhuma lei, nenhuma legislação que regulamente o que é este bem-estar animal. Então, o Ministério da Agricultura, para estar em concordância com padrões internacionais, principalmente a União Europeia, que é super rígida com essas questões, emitiu um manual, né, que faz recomendações de como se tratar os animais nessa seara do bem-estar. Mas essas recomendações não são obrigatórias. Então, por exemplo, isso aqui o trabalhador está dando choque no boi para ele andar logo. Isso é totalmente desrecomendado, não faça isso. Mas isso é uma prática comum. Isso aqui foi investigação também da equipe de jornalismo da Repórter Brasil, que também foi lá e investigou. E isso é uma prática recorrente na criação de animais, dar choque em animal. Marcar o boi, o filhote, no rosto. Isso também não é recomendado. O recomendado é que você faça na parte traseira, ou então que você coloque aqueles brincos, né, na orelha do gado. Mas isso é caro. Então, eles preferem marcar no rosto, porque no rosto você também não perde a parte traseira do couro. Então, né, você não pode perder nada. Mas, se o Ministério da Agricultura diz, se você tem que fazer isso, tem que marcar no rosto, então você tem que primeiro limpar e depois vedar o animal para que ele não corra risco de infecção ou de problema de visão. Mas aqui também nada disso foi respeitado. Aqui o confinamento animal, né? Então, assim, o Ministério da Agricultura recomenda, assim, que o tamanho ideal para que os animais estejam seja o dobro do tamanho dele. Mas aqui a gente vê que o pobre do boi, está quase dando um nó. E é assim que eles são transportados, criados, enfim. Então, esse é um panoramazão, gente. Obrigada.